Muito bom dia. Obrigada pela vossa atenção. Antes de mais, permita-me que vos agradeça a vossa presença em Odmira neste dia tão importante para nós. Desenvolvimento sustentável nos territórios de baixa densidade é o tema do Congresso Regional que nos mobiliza e nos reúne na Vila de Odmira, hoje e amanhã, dias 28 e 29 de outubro, neste Cineteatro Camacho Costa. Este Congresso Regional é promovido pelo município de Odmira, em parceria com a Universidade de Évora e com o Instituto Politécnico de Beja, com os apoios da Caixa de Crédito Agrícola de São Titório e do Agroturismo Quinta do Chocalhinho. Discutir qual o futuro para os territórios de baixa densidade em geral e para o futuro do nosso Baixo Alentejo em particular é o objetivo deste Congresso. É o nosso desafio. Desafiamos, nestes 2 dias, os agentes públicos e privados presentes para uma reflexão sobre as políticas públicas no suporte à mudança e ao desenvolvimento de soluções inovadoras que respondam aos desafios do século XXI. Obrigada, espero que corram muito bem estes 2 dias de trabalho. Passo a apresentar o painel de abertura. Portanto, lá ao fundo, do vosso lado direito, o Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Dr. Vito Carioca. À minha esquerda, o Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Dr. João Cordovil. Logo, o Sr. Presidente da Câmara de Odmira, Engenheiro José Alberto Guerreiro. E ao centro, chefe de gabinete do Secretário de Estado Adjunto de Economia e Desenvolvimento Regional, o engenheiro Álvaro Santos. Muito obrigada. Vamos então dar início aos trabalhos. Bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os meus colegas da mesa que estão aqui, portanto, o Sr. Presidente de Câmara, o Sr. Presidente da CCDRA, o Sr. Álvaro Santos. Bom dia a todos que estão aqui. Portanto, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite e agradecer ao Sr. Presidente de Câmara todo este trabalho conjunto com o Instituto Politécnico de Beja que temos vindo a desenvolver, culminou aqui, hoje, neste primeiro congresso. Portanto, diria que é uma honra poder participar neste primeiro congresso de Baixo Alentejo e, sobretudo, congratulo-me com o espírito de parceria estabelecido entre o Instituto e a Câmara Municipal de Odmira e as associações de desenvolvimento local e restantes entidades tornaram possível a realização deste congresso sob a dinâmica do Fórum para o Desenvolvimento. A junção de esforços tornou possível a reunião de interesses comuns em benefício do enriquecimento da dinâmica de reflexão e ação sobre as oportunidades de desenvolvimento da nossa região. Este congresso tem esse desígnio e o projeto Fórum para o Desenvolvimento também. O Fórum para o Desenvolvimento é um projeto estruturante inscrito no Plano Estratégico do Instituto para 2010-2013. Emergiu a partir da vontade expressa de vários stakeholders regionais e partilhada por nós, por ser o Instituto o promotor de um espaço de reflexão e de promoção da ação concertada da nossa região, isto é, Sindes a Barrancos, de Alvito a Almodóvar. Desafiámos meio académico, autarquias, empresas, associações e centros de conhecimento a juntar-se a esta iniciativa com o propósito comum de encontrarmos soluções para o desenvolvimento da região. O nosso mote, o Fórum para o Desenvolvimento e o mote deste Congresso é o de procurar garantir melhores e reais condições de desenvolvimento para a região. O que nos move é a procura de caminhos e de ações concretizáveis e ajustadas para garantir mais condições de crescimento e de desenvolvimento futuro nesta região de pessoas e empresas. Sr. Engenheiro Álvaro Santos, em representação do Sr. Secretário de Estado da Economia, Sr. Presidente da Câmara de Odmira, Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, a todos os presentes, dirijo breves palavras nesta sessão de abertura. Em meu nome pessoal e em representação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, saúdo esta iniciativa da Câmara Municipal de Odmira de reflexão sobre o desenvolvimento sustentável dos territórios de baixa densidade. A CCDR Alentejo tem particular responsabilidade
na promoção e no acompanhamento de iniciativas dirigidas à reflexão estratégica sobre o desenvolvimento da nossa região, numa perspectiva que clarifica opções concretas a adotar no domínio das políticas públicas. A atual Presidência tem dado forte prioridade a este componente da missão da CCDR e é com o maior interesse que acompanhamos a presente iniciativa. Iremos divulgar em breve os resultados de um relatório de observação das dinâmicas regionais, na sequência de trabalho desenvolvido no decurso de 2011, contando com recursos técnicos da CCDR Alentejo e também com a colaboração de dirigentes e técnicos de um leque muito variado e representativo de entidades regionais, algumas das quais ligadas ao Conselho de Odmira, a própria Câmara e uma associação de desenvolvimento local. Neste relatório, elegemos como tema em destaque a valorização económica do espaço rural, com a preocupação de identificar medidas de política pública eficazes para responder aos problemas específicos destes territórios, os quais, como sabemos, no Alentejo, correspondem em geral a espaços de baixa densidade. Há, assim, uma convergência de preocupações e prioridades que considero importante assinalar entre esta iniciativa da Câmara Municipal de Odmira e o planeamento estratégico da intervenção da CCDR Alentejo. Naturalmente, quando refiro a iniciativa da Câmara Municipal de Odmira, não esqueço a parceria mais alargada em que a iniciativa está envolvida. Muito bom dia a todos. Vou começar por saudar e agradecer a presença do Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Economia, do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja e também do meu grande amigo João Cordovil, Presidente da CCDR. Gostava de saudar a todos, o Presidente da Câmara de Beja e da Câmara de Mértola aqui presentes, os seus vereadores e todos em geral, aqueles que acederam a participar neste congresso em Odmira. É um congresso que para nós é uma honra ter tido esta iniciativa em colaboração com o Instituto Politécnico de Beja e integrado na forma como temos vindo a pensar Odmira. Gostaríamos de referir, ou pelo menos eu gostaria de realçar aqui, que ele vem talvez em boa altura, até porque é numa altura em que muito pouco se tem pensado sobre o futuro e muito pouco se tem discutido sobre o futuro, muito mais preocupados com aquilo que aconteceu ou que nos tem acontecido no passado recente e de facto isso tem dificultado, enfim, de alguma forma, traçar o futuro. Julgamos mesmo que há um déficit neste momento de discussão sobre aquilo que deve ser o nosso futuro coletivo. E esse é um ponto que me apraz registar. Este é um congresso que dá, na minha opinião, neste momento, uma pedrada no charco e que pretende exatamente trazer para a discussão aquilo que deve ser o nosso futuro. Neste caso, sobre regiões de baixa densidade, haverá com certeza outros fóruns para discutir outras matérias, mas eu penso que este é o caminho, não apenas resolver o problema que nos tem preocupado ultimamente sobre as contas da nossa economia, mas também traçar novos desenvolvimentos, uma vez que todos chegamos à conclusão que o caminho que nos trouxe até aqui poderá não ser exatamente o correto. Então temos que refletir e passar a discutir o futuro. Territórios de baixa densidade, Estratégia 2020 e desenvolvimento sustentável. É de facto um conjunto, um binómio muito complexo, que nos vai levar a discutir durante 2 dias e a ver alguns casos que são casos de sucesso, porque não ainda a melhorá-los. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odmira, Engenheiro José Alberto Guerreiro, Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Professor Vito Carioca, Sr. Presidente da CCDR Alentejo, meu caro amigo Dr. João Cordovil, Srs. Presidentes de Câmara e Srs. Vereadores aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do Sr. Secretário de Estado Adjunto de Economia e Desenvolvimento Regional, Dr. António Almeida Henriques, gostaria de agradecer o convite formulado e de felicitar a organização deste congresso, cujo tema se reveste da maior pertinência.
Nunca como hoje, Portugal precisa do contributo de todos. Sobretudo porque, sendo já o diagnóstico conhecido, precisamos de encontrar os melhores caminhos para sairmos desta difícil situação e, por isso, os contributos realistas que se apontem hoje e amanhã neste Congresso são fundamentais. A situação de emergência que vivemos obriga a uma atitude responsável de todos, impõe um grande consenso entre o Governo e a oposição e um largo entendimento com os parceiros sociais. É fundamental que ninguém se demita da responsabilidade de reconstruir o nosso país. O 19º Governo Constitucional tomou posse há pouco mais de 4 meses e estamos em crer que nunca se fez tanto em tão pouco tempo. No entanto, sabemos também que ainda é longo o caminho a percorrer para colocar Portugal na senda do crescimento económico. Estamos convictos que o atual Governo teve a responsabilidade histórica de iniciar o inadiável processo de ajustamento da economia portuguesa. Mas estamos também em crer que essa responsabilidade vai permitir libertar o país das recorrentes crises orçamentais que bloqueiam o desenvolvimento económico e social de Portugal. Este Governo iniciou o mais amplo e profundo processo de reformas estruturais de que há memória. Reformas essas que queremos capazes de reforçar as instituições que apostam e dinamizam a inovação, que desenvolvem mecanismos para uma salutar concorrência e ainda que promovem a reafetação de recursos à economia. Estas são reformas que têm como fim último o crescimento económico do país e, consequentemente, a convergência de Portugal com a média da União Europeia. Também ao nível do território, assistimos ao acentuar de desequilíbrios. O fosso entre o litoral e o interior não para de aumentar, com o litoral cada vez mais incapaz de absorver a pressão demográfica e o interior cada vez mais desertificado, mais envelhecido e mais votado ao abandono. Hoje, e de acordo com os últimos censos realizados este ano, 2/3 do território nacional estão ameaçados pela desertificação. Muitas dezenas de concelhos do interior registram perdas de mais de 10% da sua população. Felizmente, ainda como disse há pouco o Sr. Presidente da Câmara, não é o caso de Odmira e ainda bem. O interior do país, apesar dos esforços dos autarcas, das populações e das forças vivas locais, debate-se num duelo injusto e desigual contra a desertificação. Todos estes desequilíbrios sociais e territoriais, intensificados pela conjuntura atual, mas de natureza eminentemente estrutural, constituem uma real ameaça à coesão nacional. É igualmente nossa ambição contribuir para pôr termo a esta tendência. Para tal, vamos finalmente operacionalizar uma política de valorização económica do interior baseada nos recursos endógenos. Os programas de valorização económica de recursos endógenos, mais conhecidos por PROVER, inseridos nas estratégias de valorização económica de base territorial, são um dos 4 tipos de estratégia de eficiência coletiva previstos no quadro de referência estratégico nacional.